Chegamos ao fim de mais um ano e com isso vem aquelas listas de retrospectivas do que a gente fez e do que a gente viu ao longo, de 2024. Nesse vídeo aqui eu vou elencar os 10 melhores filmes que eu assisti nesse ano. Esse tipo de vídeo, com listas, é importante e é legal para você descobrir novos filmes que você não assistiu ainda e também para me contar quais foram os seus filmes favoritos de 2024. Eu peço que, por favor, deixem aqui nos comentários quais são os filmes que vocês gostaram de ver esse ano. Se tem algum aqui dessa lista que vocês gostaram ou não gostaram, por favor, vamos conversar aqui embaixo. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Eu falo muito sobre filme, sobre série. E se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Eu assisti 325 filmes esse ano. Talvez tenha sido o ano que eu mais tenha assistido filmes. E com isso, eu acabei assistindo menos séries. Por isso que eu talvez não faça um vídeo com as 10 melhores séries que eu assisti esse ano, porque talvez eu não tenha assistido nem isso. Por mais que este canal aqui fale muito sobre séries, talvez mais séries que filmes, mas enfim, ano que vem eu pretendo assistir mais séries e aí lá no final eu trago aqui uma retrospectiva sobre elas. Mas o vídeo aqui é sobre filmes e vamos falar sobre eles. Claro, esse vídeo aqui não tem spoilers sobre os filmes e eu vou falar aqui brevemente sobre eles e o que me fez colocá-los na posição que eu coloquei. Mas antes de tudo, de falar o meu top 10, eu preciso fazer algumas menções honrosas. Primeiro é para o filme Baby Girl, um filme que vai estrear ainda em 2025, mas eu já fui convidado para a cabine de imprensa, que vai acontecer aqui em São Paulo no na sexta-feira, na verdade. E eu não, assisti ainda, mas eu tenho certeza que é um ótimo filme que poderia estar nessa lista, mas como eu não vi ainda, não tenho como colocá-la, então fica aqui uma menção honrosa. Claro, depois que eu assistir, eu trago um vídeo aqui falando se eu gostei do filme ou não. É um filme da diretora do filme Boris, que é um filmaço, e enfim, tudo que ela faz me interessa. Conta com uma das melhores atuações da Nicole Kidman, que pode estar aí na temporada de premiações do Oscar, na categoria de melhor atriz. Então é um filme pra ficar de olho, com certeza eu vou assistir. E, enfim, espero gostar também. Além desse filme, eu preciso falar de outros filmes. Talvez desses que me decepcionaram, Quais foram os filmes que mais decepcionaram em 2024? Talvez o primeiro, lá no começo do ano, tenha sido o Maxine, que fecha a trilogia do X. Eu achei um filme fraquíssimo para encerramento dessa trilogia, que foi sendo muito bem construída. Os dois primeiros filmes são realmente muito bons e termina, com esse final agridoce ali, um filme meio bagunçado, com umas ideias meio tortas. O diretor quis fazer algo ali com muitas referências e acabou se embananando e eu realmente não gostei do filme, achei um filme bem chato. Outro filme que eu não gostei foi o Armadilha, dirigido pelo Shyamalan. Foi um filme que muitas pessoas viram, fui ver bem tarde até. Muita gente falou bem, e aí quando eu fui assistir acabei me decepcionando, não foi um filme que eu gostei. Eu acho que esse diretor ele tem ótimos filmes, mas ao mesmo tempo tem filmes bem ruins, e ele vai intercalando aí na sua filmografia, e enfim, o Armadilha entra nesses casos de filmes não tão bons. Dois filmes nacionais que pra mim decepcionaram muito foi O Alto da Compadecida 2 e Estômago 2. São continuações de filmes muito incríveis do nosso cinema nacional e eu acabei ficando muito decepcionado quando fui assisti-los e realmente foi uma grande decepção. Talvez um outro filme que decepcionou um pouco, talvez a mim tenha decepcionado menos do que, pro mundo inteiro quase, foi o Coringa 2. Eu, de fato, gostei do filme Coringa 2, mas, claro, vem um pouquinho uma decepção de que não era tudo aquilo que a gente esperava. O diretor fez uma outra proposta do filme, completamente diferente do seu anterior, e de fato é uma decepção, mesmo eu ainda gostando muito do que ele preparou em Coringa 2. E para finalizar, preciso falar de Back to Black, que é um filme sobre a cantora Amy Winehouse. É uma cinebiografia terrível, assim, muito, muito ruim mesmo. Eu sou muito fã da cantora e acabei ficando muito decepcionado aí com esse filme que retrata a vida dela. Agora falando de outros filmes que eu gostei muito, mas que não
entrou para minha lista, né? Afinal são 10 filmes, eu tive que deixar alguns de fora. Vou falar aqui brevemente sobre eles. Teve o Alien, que foi lançado no começo do ano, um baita filme, um filme incrível que só contempla essa saga como uma das melhores do audiovisual. O filme é realmente muito bom. Teve o Love Lies Bleeding, que é um baita filme com a Kristen Stewart. Ele é pouco falado, mas é muito bom. Quando eu assisti, acabei ficando muito impressionado. Tem o Conclave, que é meio que um Guerra dos Tronos ali dos padres. É um filme que com certeza vai estar no Oscar de 2025. Eu assisti recentemente, fiquei muito impressionado. Tem o Guerra Civil, que também foi um filme lançado lá no começo do ano, com o Wagner Moura, é um filme da A24, conta a história de jornalistas de guerra e tal, enfim, fotógrafos de guerra. É um filme muito interessante, que por pouco não entrou nessa lista. Tem o Flow, que é uma animação incrível, eu assisti recentemente, eu fiquei apaixonado por essa história, um filme que realmente me tocou muito, mas ele infelizmente não coube nessa lista de 10 melhores, mas com certeza ele está ali entre, sei lá, 11º ou 12º, enfim, é um filme muito interessante, que vale muito a pena assistir. Tem um filme nacional, Malu, que é um filme mais independente e tal, não foi um filme tão conhecido, mas eu assisti esse ano e eu gostei muito, ele foi lançado no cinema, acabei vendo no cinema, é um baita filme, se você procurar, com certeza você vai gostar. E para finalizar, o Sorria 2, que é um filme de terror, que é a continuação do primeiro e é infinitamente melhor que o primeiro. Eu achei um filme muito bem construído, conta a história de uma diva pop que acaba ali se deparando com uma entidade maligna que se alimenta do medo das pessoas, dos traumas, e com um sorriso macabro. Enfim, o filme é muito incrível, muito legal. Quem gosta de terror, com certeza deve ficar de olho nesse filme. E para finalizar, o Wicked, né, que é um baita filme. Eu gostei muito de como eles fizeram essa adaptação da peça. Por mais que eu ame musical e eu tenha gostado muito desse filme, infelizmente ele não teve espaço na minha lista, mas fica aqui a menção honrosa para ele. Agora sim, vamos falar dos meus 10 filmes favoritos, começando pelo 10º, né, até o primeiro. Em 10º lugar fica para O Quarto ao Lado. O Quarto ao Lado é um novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, sendo o primeiro filme em língua inglesa. Ele conta a história de duas grandes amigas que acabam se reencontrando muitos anos depois. Uma delas está com câncer em fase terminal e chama a outra para passarem a última viagem juntas. É um filme muito tocante, com uma discussão muito interessante sobre essa doença, sobre morte. É um filme visualmente impecável, assim, né? Assim como todos os filmes do Almodóvar. Conta com duas atrizes incríveis, que é a Tilda Swinton e a Julianne Moore, que com certeza podem estar aí na temporada de premiações do Oscar. É um baita filme, vale muito a pena você assistir. Em nono lugar fica para o filme brasileiro O Dia Que Te Conheci. É um filme também bem independente, foi pouco falado, mas ele é produzido pela produtora Filmes de Plástico, a mesma que produziu um outro filme brilhante, que é o Marte 1. E ele conta a história de duas pessoas que trabalham juntas e acabam ali se aproximando, né, em um dia que eles precisam ir juntos para casa. O filme narra todo esse fim de dia desse casal, que tem muita coisa em comum, eles estão os mesmos remédios ali para ansiedade, é um filme que fala muito sobre saúde mental, e é uma comédia romântica, eles acabam se envolvendo, e é muito legal, com um texto, falas incríveis, assim, com atores que fogem do padrão, né, são tipo gente como a gente ali, tendo um dia comum, e tudo isso é mostrado de uma forma muito bonita. Foi um filme que me marcou muito assistindo no cinema, fiquei muito tocado, e é por isso que ele entra aqui no nono lugar. Em oitavo fica para Didi. Eu sempre fico atento para filmes asiáticos, porque eu gosto muito. Esse não é necessariamente um filme asiático, porque ele se passa nos Estados Unidos, mas, enfim, ele vai contar a história de uma pessoa asiática, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eu queria ter esse cuidado aqui de trazer filmes diferentes e filmes que fogem um pouco dessa bolha hollywoodiana, né, que a gente tá tão acostumado a ver. E esse é um dos casos que, apesar de estar ali nos Estados Unidos, ele tem uma outra proposta. Então, Didi conta a história de um adolescente de 13 anos chamado Chris Wang, ou Didi, né, como a mãe dele chama ele. O filme mostra como é crescer sendo descendente de taiwanês nos Estados Unidos, ali no começo dos anos 2000, ou seja, tem o começo da internet, o começo de muitas coisas que a gente já, enfim, sabe, conhece hoje. Ali, aqueles garotos, né, junto do Didi, estavam no começo. Então, quem
teve uma adolescência ali nessa fase, no começo dos anos 2000, vai se identificar muito. É um filme muito divertido, tem várias cenas cômicas, mas mostra muito a perspectiva desse garoto ali que tá tentando se encaixar, né? É muito difícil você ser um adolescente e tentar se encaixar em novos grupos, você sempre acha que é meio desajustado. Isso se intensifica ainda mais quando você é totalmente diferente das outras pessoas, no caso dele é uma pessoa asiática. Então é um filme muito legal, muito divertido, que vale muito a pena você assistir. Em sétimo lugar fica para o Rivais. Rivais foi um filme lançado também lá no começo do ano, mas que vem sendo falado até hoje. Ele é dirigido pelo Luca Guadagnino, que é um diretor incrível, um dos meus favoritos, que tem um outro filme dele aqui nessa lista, e traz a Zendaya como uma das protagonistas ali, conta a história de um triângulo amoroso que após muitos anos separados precisam se reencontrar para uma partida eletrizante de tênis. E o que era para ser um filme ali meio monótono sobre o esporte acaba sendo um filme muito interessante, muito incrível de assistir ali, com, enfim, uma direção muito boa. É um filme, de fato, de tirar o fôlego, e não só nas partes em que eles estão jogando, mas sim nos momentos pessoais deles, né? Tem toda a relação ali da personagem da Zendaya com os outros personagens, os outros dois, que são melhores amigos. E, enfim, o filme vai construindo muito bem essa tensão, e tensão sexual também entre eles. Enfim, é um baita filme. Em sexto lugar fica para Robô Selvagem. Como eu falei no começo do vídeo, eu gostei muito da animação Flow, e eu teria colocado ela se eu não tivesse lembrado como eu me debulhei em lágrimas enquanto assistia o filme Robô Selvagem. É um filme muito bonito visualmente, mas também muito sensível. Conta a história de uma robô depois de um mundo pós-apocalíptico, em que ela é deixada ali acidentalmente em uma floresta. E aí ela acaba fazendo amizade com os animais daquela floresta, ao mesmo tempo que precisa, né, que tem uma missão de cuidar de um filhotinho de ganso ali, depois da morte da família dele. E aí o filme fala muito sobre o poder da amizade, sobre a missão de vida, enfim, tem todo o lance de uma robô ser capaz de ter sentimentos, de amar e tudo mais. É um filme que também fala sobre conscientização, né, sobre como estamos acabando com o meio ambiente e tudo mais. É um filme muito bonito, muito emocionante. Eu chorei muito no cinema. Eu confesso que eu sou um pouquinho chorão para filmes, mas esse aqui, sério, me ganhou completamente. É um baita filme. Em quinto lugar fica para Motel Destino. Eu tinha colocado esse filme lá no topo, né? Depois foram surgindo outros filmes que eu fui gostando mais, mas ele fica aqui no quinto lugar, muito merecido, porque Motel Destino é maravilhoso. Ele é dirigido pelo diretor brasileiro, né? É um filme brasileiro, para quem não sabe. O diretor é o Karim Ainus, e conta a história de um jovem que tá fugindo ali de uma gangue que ele acaba se envolvendo, e ele busca refúgio em um motel. Chegando lá, ele conhece os donos daquele motel e acaba se envolvendo com essas pessoas, formando ali também um triângulo amoroso. Só que algumas ações têm consequências, e a gente vai vendo toda essa situação tensa ali sendo criada no filme. É um filme muito bonito visualmente e com muita brasilidade, assim, tem muitos momentos que só quem é brasileiro vai entender. É um filme que também fez muito sucesso lá fora, internacionalmente, foi exibido em Cannes e tudo mais, enfim. É um filme muito legal, que ganhou meu coração e, enfim, eu adoro esse diretor e vale muito a pena você ver caso não tenha visto ainda. Em quarto lugar fica para Queer, que eu assisti recentemente, é também dirigido pelo Luca Guadagnino, mesmo diretor de Rivais. Eu já fiz um vídeo aqui falando com mais detalhes sobre ele, vou deixar no link aqui da descrição. O filme se passa nos anos 50 e conta a história do William Lee, que é um expatriado ali dos Estados Unidos, mas que precisa morar no México. Lá ele acaba conhecendo um jovem e ele meio que se apaixona por esse rapaz, mas não sabe se ele é queer como ele. Então, a partir disso, ele passa por uma jornada maluca que vai mudar a vida dele para sempre. E é um filme muito bonito, incrível, assim, visualmente. É a melhor atuação da carreira do Daniel Craig e vale muito a pena assistir. Ele, com certeza, vai ser indicado ao Oscar na categoria de melhor ator. Enfim, filmaço. Agora entramos para o top 3. Em terceiro lugar fica para Anora. Eu sabia que esse filme ia entrar no topo dessa lista, pelo que ele já vinha sido elogiado, falado. Eu gosto muito do diretor, que é o Sean Baker, e eu sabia que eu ia amar. E aí eu vi recentemente, eu só concretizei isso, é um filmaço. Ele conta a história da Annie, que é uma prostituta que acaba se envolvendo ali com um garoto que é filho de um cara muito poderoso da Rússia. Eles acabam se apaixonando e decidem se casar
impulsivamente em Las Vegas. E o que parece ser uma coisa tranquila, eles iam continuar o casamento, quando a família do garoto descobre e decide anular este casamento. É então que a Anne, junto do rapaz, precisam lutar contra todos ali para poder manter o casamento. É um filme muito bom, com atuações magníficas. A Mike Madison tá incrível. Ela com certeza vai ser indicada ao Oscar na categoria de melhor atriz, e a atuação dela é uma das melhores aí do ano. Tem diálogos fantásticos, um ritmo alucinante e, sério, é um baita filme. Eu fiquei apaixonado por essa história. Em segundo lugar, claro, não tinha como ser diferente, é A Substância. Não tem como fazer uma lista de melhores filmes do ano sem colocar A Substância. É um filme que até hoje gera discussões, memes, foi um sucesso de bilheteria. Não é à toa que ele voltou pro cinema agora na versão dublada, né? Porque, sério, esse filme foi um acontecimento, assim. E pode, contrariando todas as regras do Oscar, ser indicado em várias categorias, mesmo sendo um filme body horror. E ele aconteceu da Elizabeth, uma apresentadora muito conhecida e renomada, com o nome na calçada da fama, assim, uma mulher que foi realmente muito importante em Hollywood, mas que devido ao tempo, quando ela vai envelhecendo, ela acaba sendo descartada pela indústria. Só que ao invés de se conformar com a situação, ela decide tomar uma substância misteriosa que faz com que ela tenha uma versão melhor, mais bonita e mais jovem de si mesma. É aí que nasce a Sue. As duas podem existirem, mas não coexistirem juntas. Então, cada uma precisa passar 7 dias meio que viva, né? Para que a outra fique morta. E assim vai. E elas vão ter que ir alternando isso e é uma regra assim estabelecida. O problema é quando essa regra não é respeitada, tudo começa a mudar e virar um caos tremendo. É um filme que vai construindo muito bem essa tensão entre essas duas. E quando eu falo que é um body horror, né, um terror corporal, ele é de fato meio difícil de assistir em alguns momentos. Tem momentos que você vai ficar ali com muita agonia, mas é uma história fantástica que veio para mostrar que ainda dá para fazer ótimos filmes com ótimas histórias em Hollywood. Nem tudo é remake, reboot, enfim. É um filme muito original que vale muito a pena assistir. Conta com uma das melhores atuações da Demi Moore, que com certeza pode ser lembrada aí nessas premiações. E, enfim, é um filme brilhante, eu amo demais. Em primeiríssimo lugar fica para Ainda Estou Aqui. Não é porque eu sou brasileiro não, tá? Eu realmente fiquei apaixonado por esse filme, pela importância que ele tem para o Brasil. Ele vai ser um filme indicado, muito provavelmente, na categoria de melhor filme internacional. Pode também receber indicação para melhor atriz para Fernanda Torres. E não é só por isso, não é pelo hype, nem nada disso. Eu realmente gostei muito do filme. Ele é baseado num livro de mesmo nome que eu li e me marcou muito também. Conta a história da família Paiva, que acaba sendo perseguida durante a ditadura militar, com o patriarca da família, que é o Rubens Paiva, desaparecido, né, por causa do exército, e mostra da perspectiva da Eunice, né, a mãe ali, esposa, que precisa lutar para descobrir o que aconteceu com seu marido, ao mesmo tempo que tem que manter aquela família. O filme trabalha muito bem essa história, como a Eunice lida com tudo isso. Tem uma fotografia impecável, muito bonita mesmo, uma direção maravilhosa do Walter Salles. Quando eu assisti no cinema, assim, eu lembro que tava todo mundo ali muito impactado, imerso na história. Tava um silêncio absoluto no cinema durante todo o filme. É um filme realmente muito diferente. Então eu termino o vídeo com Ainda Estou Aqui como o meu filme favorito de 2024. Quero saber de vocês o que vocês acharam sobre essa lista. Se vocês concordam, não concordam. Qual posições, né, vocês deixaram os filmes de vocês. Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, como eu falei. Compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!